Bom, hoje, né, é dia 27, né, do 12 de 2021, né? Nós vamos ver agora, ainda prosseguindo, né, nas propriedades do centro de massa. Nós já definimos que é centro de massa, né? É o ponto onde é concentrada toda a massa do sistema, né? O sistema pode ser discreto e sistema contínuo, né? Até agora nós temos visto sistemas discretos, né? Onde você tem uma distribuição da massa em pontos, né, do sistema, em pontos do domínio. Bom, então eu coloquei dinâmica dos corpos rígidos, por quê? Né? Porque existe, principalmente na engenharia mecânica, engenharia civil, né, um ramo, né, da engenharia, né, da elasticidade, resistência aos materiais, que leva em consideração a deformação do corpo, né, relativa à resistência aos materiais. Quem for fazer engenharia mecânica, engenharia civil, até, salvo engano, engenharia de produção, vai lidar com a disciplina resistência dos materiais, né? Então, dinâmica dos corpos rígidos, né? Nós vamos definir, tá? Olha só, o chamado angular momentum. Eu coloquei, né, em inglês, porque essa é a definição, né, que nos livros, né, nos vídeos, né, na língua inglesa, você tem no conceito sobre momentum, né, que eu já falei isso aqui, né? O momentum, né, é geralmente, né, um símbolo com P, né, um vetor, que é a massa pelo vetor velocidade. Isso é o vetor momentum. Não confundir com o momento. Inclusive a palavra momentum, eu prefiro, né, usar quantidade de movimento do que a palavra momentum. Se bem que em vídeos, né, na língua portuguesa e também em livros, vocês encontram a palavra momentum, que significa vetor quantidade de movimento, que é exatamente o produto da massa pelo vetor velocidade. Então, o momentum é uma quantidade vetorial, né? E aqui é momento, né, de uma força, que exatamente eu destaquei aqui, né? Aqui é o momento, né, de um vetor R, né, RQ, produto vetorial vezes o vetor momentum, né? Aqui é o momento, né, no caso, do momentum. Isso causa, né, que para quem está começando, é uma dificuldade, né? Ele confunde, né, momentum com momento, né? Então vamos lá. Então essa é a definição. O que eu tenho? Eu tenho vamos supor, né, eu tenho um deslocamento, né, tenho um ponto, por exemplo, e aqui eu tenho um ponto Q, né? Então aqui eu tenho o vetor posição, né, R, relacionado ao ponto Q, né? Aqui é um ponto P, né, de um movimento. Aqui eu tenho o meu vetor velocidade, V. Né? Esse ponto aqui, né, contém um corpo, né, de massa M. Tá? Então aqui é olhar para aqui e olhar para aqui, né? É vetor RQ, né, vezes vetorial, vetor MV, né? Eu tenho chamado, né, quantidade de movimento angular, né? Até é bom até colocar aqui, né? Vou colocar aqui, quantidade de movimento angular, né? Geralmente é quando eu tenho rotação, né? Que o produto vetorial é rotação, tá? Isso aqui na nomenclatura, né, vai depender, né, do ponto Q, né, que vai ser o R vezes RQ, né, vezes MV, né? Aqui eu substituí a palavra momentum como quantidade de movimento angular, no caso. Quantidade de movimento angular é o momento, no caso, né, é o momento
da, eu vou colocar aqui, né? Momento da quantidade de movimento angular, que é exatamente isso aqui, ó, apenas transcrevido aqui para cá, né? E o vetor quantidade de movimento, eu posso substituir, né, por momentum, que é a mesma coisa. É importante vocês notarem, né, que no caso, né, o momentum, né, angular, né, momentum, isso aqui é a mesma coisa aqui, né, momentum angular. Esse momento angular, ele depende do ponto Q, né? Certo? Então essa quantidade, né, ela depende do ponto Q. Pela própria, né, definição e pelas próprias consequências, né, do produto vetorial, gente. Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou supor, né, o plano do movimento, né? Vou supor que é o plano do quadro, né? Nós sabemos que o produto vetorial, né, vai ser um vetor perpendicular ao plano, né, caracterizado pelos vetores, no caso, RQ e vetor V, né, MV. Né? Eu vou fazer o seguinte, olha que interessante, eu vou colocar até aqui, né, numa escala menor, para vocês entenderem, né? Eu tenho o RQ, né? E aqui eu tenho o meu vetor V. Vou colocar até vetor MV mesmo aqui. Olha só, o ângulo, atenção, o ângulo entre RQ e V não é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Né? Você prolonga, até eu prolongar direitinho aqui, ó. É esse ângulo, que é esse ângulo aqui, né? Esse que é meu ângulo alfa, né? Por quê? Né? O módulo do momento angular, né, é dado pelo módulo do vetor RQ vezes o módulo do vetor P pelo seno de alfa, né? Seno de alfa. Então, olha só. Observem, né? Aqui eu tenho o ponto Q, né? Agora eu vou girar, eu vou supor que o plano seja o plano do quadro. Quando eu giro, né, o que acontece? Olha meu dedo, ó. Quando eu giro, né, o parafuso entra. Geralmente você bota uma circunferência aqui, né, e você bota um sinal para cá, que isso aqui corresponde exatamente com uma flecha, né, aqui, ó. Que você tem um ponto e aqui você tem a flecha aqui, né? Então essa flecha entrando no quadro, né, você vê exatamente essa parte aqui, né? Tá? Então, olha que interessante. Se eu alterar, como depende do ponto, se eu, por exemplo, vamos supor que eu tenha meu ponto aqui, ó. Vou chamar Q, chamar ponto A. Olha só. Aqui eu vou ter, olha, o A, né? O A, ó. Aqui eu tenho meu RA, né? RA, né? Aqui é meu ponto A. Eu estou trazendo esse ponto, tá vendo aqui? Até vou colocar até uma outra cor, para ficar bem claro para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó. Esse aqui vai ser meu vetor, né? RA. Então aqui eu tenho meu RA aqui, tá? Ó. RA. Bom, e aqui eu tenho, né, o meu vetor V. Tá? Então, olha, prolonga aqui, ó. Prolonga aqui, ó. Aí eu tenho esse ângulo aqui, né? Vou chamar esse ângulo de beta. Tá? Então eu prolongo meu vetor, né? Eu tenho meu vetor RA, né? E aqui eu tenho meu vetor B. Né? Vou chamar aqui vetor V, né, no caso. Pegar aqui, ó. Aqui, ó, vou tirar uma paralela aqui, ó. Aqui, ó. Não está em escala não, hein, gente? Aqui eu tenho meu vetor MV. Tá? Aqui meu vetor RA. Olha que interessante. Aqui, né, o meu
Momentum angular L do ponto A vai ser meu RA, né? Vetor posição, vezes MV. Aqui é meu ângulo beta. Vou colocar um azul aqui. Aqui é meu ângulo beta. Eu vou colocar a mesma cor aqui, ó. Tá? Que é meu ângulo beta. Repara só, se eu girar, suponha o plano do quadro. Se eu girar o RA, né? Sempre é o primeiro, tá? Isso é propriedade, definição de produto vetorial. Eu giro o RA agora para encontrar, né? No caso, o meu vetor MV, né? Nesse caso, o parafuso sai da parede, né? Então aqui eu coloco um ponto aqui, né? Exatamente esse ponto aqui, ó, né? Aqui. Então, faz isso, tá? É normal na literatura você botar. Então, o ponto, né, é quando o produto vetorial, né, no caso, sai da parede. Tá? Até em perspectiva, né, é como se eu tivesse assim, ó, aqui meu LA, perpendicular à parede, certo? E aqui, né, no caso, né, eu tenho meu LQ, né, entrando para cá, tá? Aqui é meu LQ, vetor, tá? Só para entender bem. E olha que caso interessante, suponha que eu tenho um ponto, tá? No mesmo suporte de V. Até eu vou colocar aqui, né? Ó, que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho meu vetor V, tá? Vou pegar um ponto aqui, ó, ponto B aqui. Olha só, aqui